Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Esporte Show, o seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta e apresentador do programa Esporte Show. Programa Esporte Show que está na sua edição de número 256. São 3 anos no ar que a gente traz sempre para vocês esporte. E agora, principalmente devido à pandemia, nós estamos levando esporte de segunda a sexta-feira para vocês, tá ok, galera? Na semana que vem nós vamos ter um horário diferente, mas aí na sexta-feira, com a presença dos meninos Jorge Carlos Júnior e Luiz Taioli, que faz o programa comigo, a gente desenvolve um pouquinho mais e avisa a todos vocês, tá ok? Hoje a gente vai ter aqui a presença do nosso amigo, do nosso parceiro, Denis Moribe, ele que tem o canal O Multiatleta. Nós vamos conversar um assunto muito legal, muito interessante, que é a importância do design dentro do esporte. Então a gente só está aguardando aqui, daqui a pouquinho nós vamos estar conversando com ele, Denis Moribe. Amanhã às 20 horas nós vamos receber Daniel Tibério, falando sobre esportes. E na sexta-feira, não perca, Jorge Carlos Júnior e Luiz Taioli, passando ali para essa semana com casos históricos, que nem hoje, o cancelamento de todos os jogos da NBA aí, em virtude do ato contra lá na cidade de Wisconsin, ok? Seja muito bem-vindo, Denis Moribe, meu querido. Tudo bom? Beleza? Tudo jóia, é um prazer poder falar com você, você que está aí na sua Batcaverna. Sempre que eu vejo as suas lives, parece que você está dentro de uma Batcaverna. E tem ali o quadro aqui dos Beatles aqui para ajudar, né? Sem dúvida. Beatles sempre ajuda, cara. Sempre ajuda. Muito bom. Galera, sejam todos bem-vindos aqui. Quem quiser mande pergunta, converse conosco aí. Vamos fazer essa triangulação aqui para a gente poder bater um papo bem legal, bem leve e falar sobre a importância do design, meu amigo Denis Moribe. Vamos vamos arrebentar a porta. Por que é importante o design no esporte, meu querido? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que é o design. Perfeito. Né? No meu ponto de vista, tá? Quando a gente fala de design, a gente fala de projetos. Tá? São projetos que buscam, de alguma forma, solucionar de maneira efetiva os problemas do dia a dia. Tá? Então, o design ele tem como responsabilidade construir alicerces para suportar uma ideia. Então, por exemplo, trazendo isso para o lado do esporte, vamos falar, por exemplo, de calçado. Tá? Às vezes você precisa, assim, óbvio, você tem ali pesquisas, você precisa estar sempre acompanhando e sempre fazendo a testagem, sempre para melhorar. Então, às vezes você precisa de uma sola que tenha uma pegada um pouquinho diferente, que faça com que você lesione menos o joelho. Tá? Estou dando um exemplo. Então, vamos ter estudos para isso e aí já começa o design. O design ele é algo conceitual que você molda esse conceito, essa função e torna algo factível. Tá. Né? Perfeito. Então eu vejo o design dessa maneira. Eu vejo que a importância do design. Eu vou dar um outro exemplo, então, só para tentar tornar algo mais ilustrativo. Recentemente, o Atlético Goianiense, time de futebol, mudou sua identidade visual. Tá? No meu entendimento, o motivo para isso foi construção de uma personalidade própria. Tá. Né? Porque você vê, o logo antigo, o escudo antigo do Atlético Goianiense, ele era muito relacionado ao do São Paulo Futebol Clube. Tá. Né? Então, eu acho que esse estudo ele foi importante para desvincular essa imagem do São Paulo e criar próprias pernas. Perfeito. Né? E aí sim poder construir uma marca própria
independente e começar uma história de verdade. Né? Perfeito. Então, quer dizer, fora essa questão do alicerce, que a gente pode ver, talvez, na base dos produtos aí, né, dos grandes projetos aí, também na questão de posicionamento do produto, posicionamento da marca, o design ele entra, né? Porque eu vou pegar então o xará do Atlético, vou pegar o Furacão lá da Baixada, que está empatando com o meu São Paulo nesse momento me fala uma coisa, eles também mudaram o logo deles, mudaram a marca, com o intuito de se aproximar mais, de dar uma rejuvenescida, já que o estádio é mais moderno, né? Foi o estádio da Copa, eles usam a biometria, enfim, né? Eles têm coisas que a gente só vê no futebol organizado lá fora. Uhum. Então, o design ele também serve para essa questão de posicionamento. Então, eu acho que está totalmente relacionado a posicionamento, porque é através, por exemplo, de um produto que a Nike se posiciona. Né? Não só isso, é através de uma comunicação que ela se posiciona. Então, assim, é um conjunto de coisas que definem um posicionamento. Eu acredito que o design seja importantíssimo, né, para desenhar esse posicionamento e apresentar, desenhar para apresentar a melhor maneira possível para esse público, para um público interessados, né, pela marca, desse entendimento do posicionamento de marca. Cara, já vou te colocar na caldeira já, cara. Já vou te jogar aí no caldeirão da cuca aqui, cara. Já vou te jogar literalmente. Então, se é tão importante, cara, por que a gente ouve muito pouco sobre isso, né? Vou até fazer uma provocação maior ainda. A gente é obrigado a entrar no nicho, talvez, de moda esportiva para que a gente possa ouvir sobre design. E uma das pesquisas que nós realizamos há 15 dias atrás apontou com proprietários de academias, né, aqui de São Paulo, do Rio, que estavam no meio dessa pesquisa, que a grande dificuldade deles é o entendimento da realização de projetos. Então, quer dizer, eles têm dificuldades em colocar projetos, em criar projetos e colocar projetos em práticas. Isso que mostrou a pesquisa que a gente realizou. Uhum. Cara, por que é tão difícil? Eu penso que assim, no caso de projetos, tá? Eu acho que depende um pouco assim, de definir os objetivos de fato desse projeto, né? Eu tenho o objetivo XPTO. Eu tenho, sei lá, vou tentar pegar um exemplo dentro do esporte que é recente. Por exemplo, um serviço de streaming de Portugal, de streaming esportivo de Portugal, mudou a sua identidade visual com o objetivo de transportar isso mais para o mundo digital, entendeu? Eles já são algo digital, mas eles estavam muito presentes na TV, né? Eles são os detentores da UEFA Champions League, da Fórmula 1, da NFL lá em Portugal. E eles a partir de agora, estão oferecendo serviço de streaming ao vivo desses produtos. Perfeito. Né? Então, eles tiveram que mudar toda uma identidade visual para atender esse meio. Então, acho que tem que ter um propósito. Acho que precisa ter um propósito acima de tudo. Você precisa ter aonde você quer chegar. Isso aí eu estava conversando esses dias com uma amiga que a gente estava falando muito sobre design thinking. Que é muito assim, a construção de processos para que você consiga realizar alguma coisa na base de amostragem, de testagem, de execução, análise de dados, enfim. E eu acho que o entendimento do design de uma forma geral, ele aqui no Brasil especificamente, ele é muito ligado à estética, né? E na verdade é muito pelo contrário, ele é muito para atender uma função determinada. Né? Então eu acho que as coisas muito não funcionam aqui porque
eu acho que não existe o entendimento do design de uma forma geral. Assim, não só do design, mas de outros processos que fazem com que os projetos sejam executados. Cara, você sabe que você estava falando do design thinking agora, eu lembrei. Em 2017, eu fui assistir um jogo lá do Golden State, quando eu estava lá no Vale do Silício. E eu conheci, na verdade, nós fizemos uma reunião durante o jogo do Golden State contra o Houston Rockets, cara. E eu passei aí o jogo inteiro conversando com o cara, e depois nós saímos do jogo. Ele foi mostrando essa questão do design e falando como o estádio, o ginásio do Golden State era extremamente moderno, era rico de dados, mas ele já estava ultrapassado, tanto que nesse ano foi feita uma nova arena, né, que é o Tennyson Pinheiro. Então, até eu recomendo que quem puder, compre o livro do Tennyson Pinheiro, vocês vão gostar muito. Um cara muito inteligente, muito expert nessa área. Hoje vive no Canadá, ele, se não me falha a memória. Tá? Então, assim, e foi fantástico, porque é isso, não é só, né, como você estava falando, a parte estética da coisa, é a funcionalidade das coisas, né? Eu acho que tudo isso, assim, só para complementar, tudo isso acho que engloba, você falando, né, de arena, você falou da arena do Atlético Paranaense, você falou agora da arena do Golden State, tudo isso somente corrobora para que você ofereça a melhor experiência possível para o seu consumidor, que acho que é o que interessa. Sim. Mais uma vez, entendendo a importância do design para isso, experiência. Exatamente. Exatamente. Tem um pessoal que eu estou prestando consultoria, mandar um abraço pro pessoal da Move Aqua Vinhedo, que está nascendo, academia de uma escola de natação, né? Eu sou das antigas, ainda falo escola de natação. E o pessoal está ficando louco comigo lá, porque cada semana que eu vou lá, eu falo, não, arranca esse móvel, põe esse móvel para lá. Mas por quê? Pô, porque isso aqui não está funcional, isso aqui não vai dar certo. Então, quer dizer, tá ligado à experiência, né? Ainda mais quando você vem e coloca, né, que a gente está colocando lá como uma nova experiência para a cidade e região de Vinhedo. Então, vale a pena, quem quiser, segue aí, Move Aqua Vinhedo aí, vai ser muito legal, o projeto que o Cuca Beto está lá desenvolvendo aí, tá? Eu acho que uma das outras coisas que eu sinto falta, porque quando a gente fala assim, de design thinking, a gente fala do design em si, as pessoas pensam assim, para quando é que você me entrega o projeto? Para amanhã? Cara, e não é assim, né? A gente faz a coisa para médio e longo prazo. Uhum. E o esporte, principalmente aqui no Brasil, a gente não tem esse time, né, cara? Esse time de saber esperar, de saber progredir dia após dia. Então, assim, essa semana mesmo o Clippers está com um projeto de construção do próprio ginásio para a temporada de 2024, 2025. Mas os caras ainda estão desenhando o projeto. Os caras querem acabar o desenho para começar a construção em janeiro desse ano, né? Então, quer dizer, em janeiro do próximo ano. Mas não é uma coisa assim tão fácil para você poder atingir essa experiência, né, Denis? Para ter o entendimento do que oferecer, né? Às vezes você precisa ir a campo, né? Você precisa ir a campo para tentar entender qual a necessidade que você pode oferecer para os seus torcedores, para os seus fãs, né? Para os seus consumidores, né? Afinal de contas, a gente trata de uma forma geral assim o esporte como um produto. Uhum. A experiência que você vai ter dentro de uma arena é um produto. Né? Então, pensando dessa forma, a gente precisa ir a campo para entender quais são as necessidades que faltam para que essa experiência ela seja completa, ou então a gente tenha ideias para incrementar essa experiência e se tornar vanguardista, né, nesse caso. Sim. Denis, a gente pode falar que um ótimo design não vende um produto ruim, mas faz com que um ótimo produto atinja o seu melhor potencial? Acho que sim. Eu acho que sim. E aí eu falo o seguinte, que acho que o produto ruim, o que ajuda a vender o produto ruim não é o design, né?
É a boa propaganda. Galera, abre o olho, tem muita gente enganando, tem muita gente que engana, viu? Mas para mim o design, ó, o Ibra é um cara que está começando aí, que entrou aí, muito bom, cara. Grande Mas abraço. A Ju também, ela é publicitária. Mas eu acho que o design faz com que um ótimo produto, um ótimo serviço, uma ótima experiência, ela seja notada, né? E aí a propaganda ela acaba sendo mais um braço, né? Para ter um maior alcance, né? Eu vejo desse jeito. Não, sem dúvida nenhuma. Galera, estou conversando com o Denis Moribe. Sim, ele que tem o perfil O Multiatleta, ele que faz lives sensacionais. Amanhã eu já até sei quem você vai entrevistar. Eu sei. Eu vi a tua live. Na verdade, eu não vi. Eu estava fazendo uma live, mas depois eu fiquei ouvindo. Perfeito. Não vai fazer dupla tela na sua live, pelo amor de Deus. Um dia você já fez a barba, eu já fiquei preocupado. Se fosse eu ia cortar jugular. Então, galera, acompanhe o Denis Moribe. Quem gosta de esporte, quiser conhecer o nosso trabalho, @cucabeta. Aí, conheça o nosso trabalho, bem interessante. Eu estou tentando me vender, óbvio. Mas vamos lá. Mas design lindo, produto maravilhoso também. Gente, Denis, vamos lá. Cara, falar de design e falar... Eu sou um Apple maníaco, lógico que eu ia falar de Steve Jobs para você. Não, eu sou, cara. Eu vou te falar. Eu confesso, né? Eu tenho que ser um Apple maníaco, assim, de carteirinha, né, cara? E quando eu estava no Vale, a gente foi lá na Apple, né, no prédio antigo da Apple. Agora mudou, lá em Palo Alto. E, cara, tinha uma loja da Apple lá. E era a única loja que vendia garrafinha de água da Apple e vendia camiseta da Apple. Só que, assim, a embalagem da camiseta, cara, era uma coisa absurda, absurda. Eu tive que jogar fora agora, uns 6 meses atrás, porque eu tinha que me desapegar. Mas é uma coisa absurda, assim, a entrega que eles fazem. Pegando uma frase do Steve Jobs, design não é apenas sobre como tal coisa se parece ou se sente. Design é como isso funciona. Cara, comenta um pouquinho disso, né? Bom, primeiramente eu também tenho que falar que eu também sou fã de Apple, eu sou Apple maníaco também. Muito porque assim, quando a gente fala de design, a primeira coisa que vem à cabeça é a Apple, né? E se não é a primeira, é uma das primeiras marcas que vem, né? Sim. Então, assim, eu acho que pensar na função, né? Você tinha falado que é pensar como funciona, né? É justamente você pensar nisso, né? E depois construir toda uma carcaça em torno dessa função para entregar essa experiência assim, para o consumidor, a melhor experiência para o consumidor, a fim de resolver alguns problemas do cotidiano, como eu tinha falado anteriormente, né? Então, eu acredito muito nessa frase, porque, primeiro, a gente está falando de uma pessoa que, para mim, assim, foi talvez uma das 3 referências do design moderno, né, nos últimos anos aí. E segundo, porque o que a Apple vende não é tecnologia, ela vende uma experiência, um status que vai muito além dos seus produtos, né? Sim. Então, quando você tem isso de forma ultrapassada, né? Você tem um produto, você vende além do produto ou do serviço, né? Você já entendeu o conceito do que é o design. É você pensar como um todo e desenhar não necessariamente as etapas, mas tentar criar um esqueleto para que você consiga oferecer uma experiência digna para o valor que você está pagando. Sim. Não, sem dúvida nenhuma. E, cara, é assim, impressionante, né? Porque hoje, né, com o passar dos anos,
eu consigo, até dou risada, né? Porque a gente vai acompanhando a história, a evolução, a gente, pela carreira, a gente também vai entrando mais a fundo. Mas, cara, quando eu tinha lá meus 12, talvez, 13, agora eu não me recordo bem, eu lembro que foi no século passado, quando saiu aquele Apple colorido, cara. Sim. E a minha vizinha tinha, né, cara? Ela tinha um irmão, nós crescemos 3 juntos, a idade muito próximas. E, cara, eu entrava assim, olhava assim, eu falei, cara, o que você tem um computador azul? Pra quê, né, cara? Eu não conseguia. E hoje, vendo, né, a característica dela, né, a personalidade, a questão dela, né, tudo, eu falei, cara, tudo a ver, né? Tudo a ver, tudo a ver. Sim. E realmente aquele computador azul, cara, chamava muita atenção. Uhum. Chamava muita atenção. A gente já gostava de ficar, mas no computador azul era muito mais legal. Muito mais legal. Né? Eu acho que o uso de cores ele é importante para a construção de um design bem feito. Talvez para o momento fosse bem feito. Hoje, a gente vê aquele computador, a gente acha bonito muito mais pela nostalgia que bate em nós, pelas lembranças boas, do Sim. que a estética em si. Né? Sim. Mas só pelo fato de você mostrar ou explorar uma cor diferente do que foge do usual, né? Isso também já é design. Sim. E mesmo assim, para a época, era revolucionário, né? O design em si era revolucionário, aquela coisa ondulada, enfim. Cara, não vamos deixar esfriar aqui a pergunta, senão o pessoal vai pensar que a gente não responde pergunta. Tá. Né? A Ju vai embora sem resposta. Fica aí até o final, Ju, pelo amor de Deus. Tá? Ela está perguntando, você já teve que criar uniforme para diferentes uniformes ou diferentes modalidades? Se sim, há padrões conceituais diferentes nas identidades visuais de cada esporte? Após o dele responder, eu vou dar uma dica aqui, talvez para a Ju, para a galera que gosta de design, uma grande oportunidade de mercado que as pessoas não estão vendo. Vamos lá. Boa. Bom, obrigado, Ju, pela pergunta. Eu tô com um projeto chamado One Team, que é um projeto que eu e um outro amigo designer, o Paulo, a gente resolveu fazer para homenagear os profissionais da linha de frente no combate à pandemia, né? E a gente detectou que existem padrões dentro dos uniformes de futebol que são pré-estabelecidos, né? De acordo com o estatuto ou sei lá, as regras, as normas do clube, né? Então, por exemplo, você é São Paulino, né? Assim como eu. A gente sabe que a camisa 1 ela tem a tradicional camisa branca com as faixas ali e o escudo no meio. Isso aí é do estatuto. Tá. Isso aí, para você mudar, é muito complicado, porque envolve conselheiros, envolve votação, assembleia, blá, 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 blá. Né? Quando você tem uma maior flexibilidade para mudar um pouco a disposição, você pode brincar mais com isso. Mas o padrão que existe muito, né, é de fato o escudo aqui, fornecedor aqui, patrocinador aqui. E isso, se eu não me engano, é uma norma da FIFA para eventos tipo Mundial de Clubes, né? Perfeito. Tá, então esse é um exemplo. Né? Inclusive, eu tô envolvido num projeto aí para um time de futebol que eu não posso revelar, mas é só a título de curiosidade aí, por conta desse projeto One Team. Maravilha. E eu também tive experiência com o ciclismo, uniforme de ciclismo. No qual, assim, o que é importante muitas vezes no design é você tentar entender qual que é a função de cada elemento na vestimenta. Né? Então, por que no uniforme do ciclista a marca do patrocinador fica no lado externo da perna? Porque a câmera ela pega aquela imagem e você está expondo a marca patrocinadora na TV. Perfeito. Né? Assim como, por exemplo, existem formas também de você colocar a marca atrás,
né? E na manga na lateral. Na frente, dificilmente, porque o pessoal abre muito o zíper, né? O zíper, E aí, perfeito. e aí você prejudica a comunicação da marca, seja ela da equipe ou do patrocinador. Aham. Então, pensar muito nisso é importante para você ter o que entregar. Uma das formas de você entregar para o seu patrocinador é em relação à visibilidade, né? Isso também é design. Tá. Não, sensacional, cara, sensacional. Agora, realmente, né, a gente tem uma legislação que a gente vive no modelo de clube aqui no Brasil, arcaica em muitos casos, né, que realmente dificulta qualquer tipo de troca, né? Não que a gente saiba que existe uma cor de paleta específica para a realização, né? Mas só refletindo isso, né, cara? Hoje a camiseta virou um dos grandes ganha-pães aí do pessoal do marketing dentro dos clubes, cara. Mas falando abertamente a nível de design, é muito feio, né, Denis? Aqueles 10, 11 patrocinadores. Corinthians tem 11 patrocinadores na camiseta. Uhum. Eu entendo. É que eu acho que pode ser uma questão muito complexa nesse ponto, porque assim, eu realmente também acho muito feio, mas se você não consegue entregar, porque eu penso muito em relação à visibilidade. Eu acho que muitas pessoas que patrocinam pensam muito mais o patrocínio como visibilidade do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que também possa haver ali uma discussão de que os patrocinadores não sabem ativar os seus... Não. Isso eu acho que é uma outra parte que falta. Muitas vezes a pessoa coloca só a marca lá na camiseta ou no carro do piloto. Sim. E acabou, já fizemos nossa parte de patrocínio. Não, na verdade nós estamos começando, né? Porque aí você tem que tentar fazer as ativações, que só essa questão de visibilidade é muito pouco, né? Mas eu queria... Sim, só para complementar, é que eu também entendo que o clube tem uma necessidade. Ele precisa pagar contas. Tá. Então, assim, eu vejo que a explicação para mim isso é que o clube precisa fechar a conta no menos vermelho possível, porque todo mundo tá endividado. Sim. Né? E aí acho que o papel do design muitas vezes é tentar, de alguma forma, entregar isso para os seus patrocinadores, mas de forma em que toda essa composição ela não fique tão prejudicada, ela seja menos desarmoniosa possível. Tanto que a camisa 3, eu acho que ela entra aí como um recurso adicional. Geralmente a camisa 3 é aquela disruptiva, né? Não tem nada, muitas vezes não tem nada a ver. O São Paulo já teve uma camiseta azul, homenageando os uruguaios que jogaram pelo São Paulo. Que saudade, apesar que tá ganhando, viu? Vou fazer live com você todos os dias que o São Paulo for jogar. Acho que ganha. Eu acho que é isso. Eu não vejo e ganha. Então, assim, também é um bom sinal. O jogo só acaba quando termina. Exatamente. Cara, o que eu queria dividir, assim, quem está assistindo aqui a live, né, que deve gostar de esporte, trabalha com design, eu gosto de propaganda no esporte, eu falei que eu ia dar uma grande dica, né, cara, assim. Existe hoje um grande déficit, cara, que a gente chegou à tona isso o ano passado, durante a Copa do Mundo Feminina, que foi a primeira vez que a gente teve uniformes produzidos especificamente para as meninas, né? Que eu acho um absurdo, só em 2018 pensar em fazer isso, tá? Mas, assim, a gente teve um caso, eu não vou falar qual a empresa, né, por respeito à empresa, mas o que ela me falou? Ela estava apoiando um projeto de nado artístico adaptado, então, ou seja, ele precisava criar maiôs que ficasse bem esteticamente numa pessoa portadora de necessidades especiais, tá? E a empresa ela estava apanhando, porque nenhum modelo da coleção dela tinha características voltadas para esse público. Aí, cara, eu me paro e faço assim, um ponto de interrogação. E não vou crucificar essa empresa só porque não é só essa. Né? Todas as empresas do setor aí que fazem
maiôs, aí, pelo menos, né, na área mais de competição. Cara, você não tem um maiô adaptado, um maiô com um padrão ou com um desenho mais voltado para as pessoas com necessidades especiais. Então, assim, existe uma lacuna muito grande. Então, acho que quem trabalha com design, quem trabalha na publicidade, tem um grande filão aí que é o esporte paralímpico. O esporte paralímpico está crescendo cada vez mais nesse país. Eu não acredito que a Caixa vai tirar o patrocínio, né? Porque só faltava isso também. Então, que é um outro erro, né? Se manter só em cima da Caixa. Uhum. Mas, enfim, o esporte paralímpico no Brasil está crescendo muito. Então, assim, é uma chance muito boa para os profissionais começarem a se debruçar e tentar aí resolver esse problema, né? E a gente conhece várias instituições que ficariam muito felizes de até fazer um projeto piloto com vocês. Então, fica aqui o nosso convite/desafio, para que vocês aí ajudem aí, galera. O esporte precisa dessa disruptura. Eu até crio aqui Você já fez aí? Não. Cara, você me assustou. Você é rápido, cara, mas, pô, não. O que eu quis dizer, assim, era criar, na verdade, uma reflexão sobre pensar para esse lado. Muitas vezes as pessoas, assim, as empresas veem muito em relação a as pessoas de uma forma geral, veem muito como despesa, né? E às vezes, né, na parte de posicionamento de marca, ter esse investimento ele é fundamental justamente para que você pode parecer meio agressivo o que eu vou falar, mas assim, para tentar se apropriar desse nicho. Mas não é exatamente se apropriar, mas sim mostrar que está dando apoio a esse tipo de público, né? Então, acho que eu não acho que isso vai ser uma coisa que vai partir de uma empresa pequena, porque eu acredito que o projeto para a execução disso, para uma amostragem relativamente baixa, né, é um custo muito alto, né? Então, talvez uma empresa maior consiga atender essa demanda. Talvez tenha ali um pouquinho de... como que eu posso dizer? Não chega a ser um rombo, mas acaba tendo um custo um pouco maior para isso. Mas você ganha e a gente fala de ressonância de marca, né? Uhum. Que é a construção de uma pirâmide, né, para que vocês tenham uma percepção positiva dessa marca, entendeu? Perfeito. Não, cara, eu acho também, mas eu volto a falar. Eu acho que a gente tem muitos atletas paralímpicos, a gente tem muitas pessoas iniciando no esporte paralímpico a cada ano. E a gente vê, quando a gente vai nos eventos, e o Cucabeta ele vai bastante nisso, a gente vê várias adaptações de materiais, de uniformes. Então, quer dizer, eu ainda acredito muito que pessoas que estejam começando, pessoas que querem fazer um portfólio, querem criar um portfólio diferente, aquela coisa do MVP, sabe? De testar rápido, testar com um grupo pequeno, o mínimo valor do produto, então, ou seja, gastar o mínimo possível. Sim. Cara, com certeza, eu acredito que as pessoas elas iam ter uma ressonância muito forte, tá? Ou ia abrir talvez a cabeça de outras empresas, ia criar uma atenção muito grande dentro desse segmento. Eu pego o caso da Fabiola Molina. A Fabiola Molina é uma ex-nadadora, né? E quando ela se aposentou, ela resolveu empreender uma marca de maiôs. E hoje, basicamente, os maiôs que as meninas usam, as nadadoras, aquelas que ficam muitas horas na água, são da Fabiola Molina. Então, hoje ela consegue vender muito bem, hoje está muito bem como empreendedora, lá em São José dos Campos, vendendo, vamos dizer, para o mundo inteiro, que isso é o que acontece. Mas por quê? Porque ela tinha essa expertise e sabia a dor das nadadoras, né? E conseguiu casar, ó. Pô, não, esse material é legal, o cara vai ficar 5 horas, 6 horas, sei lá quantas horas o cara vai ficar durante a semana, mas é muito mais do que um cara que vai só para a praia, né? Então, acho que isso é muito interessante. Um abraço para a galera do Spike Ball aí, grande galera do Spike Ball aí,
conosco aqui também. Denis, eu te contei, cara, eu fico louco quando eu falo com você, cara. Explode a cabeça. Ó, deixa eu falar aqui uma coisa, que o Laerte mandou aqui uma mensagem, que é o seguinte: o Banco BMG mudou a cor do laranja para preto para colocar na camisa do Corinthians. Aí a gente volta mais uma vez para a questão do design. Aí a gente vai para o design gráfico, tá? Para a identidade visual. Empresas que querem, isso até foi até um debate recente que eu tive com uns amigos. Empresas que querem estampar marcas, né, dentro, assim, patrocinando equipes, precisa estar previsto no manual de identidade visual da empresa que, para fins esportivos, pode-se mudar a cor de acordo com a cor da camisa do time, enfim. Precisa criar condições para isso, precisa criar alterações para que isso seja possível. Cara, eu tô tentando aqui, desculpa. Não, realmente. Ó, a pergunta aqui da Ju, vocês estavam falando da Apple, eu amo o design da marca por ser bem minimalista. Mas não vejo isso em marcas esportivas. Isso, é um terremoto que está acontecendo aqui na saúde, minha gente. Mas tudo bem. Há marcas esportivas minimalistas ou não? Por quê? Bom, no esporte, uma que eu gosto muito, que chega a ser minimalista, eu acho que nesse ponto que você quer falar, né, a Ju quer falar aqui, eu estou tentando encontrar, porque nasceu como uma marca de yoga, virou estúdio de yoga, então quer dizer, tá? Estão rompendo aí as paredes, é uma empresa lá de Londres, Lula Melon, uma coisa assim, eu estava tentando colocar aqui, apareceu Lula Molusco, não é o Lula Molusco, tá? Então, acho que é Lula Melon que chama. Lula Molusco. É uma empresa britânica. E você, Denis? Pensando em marcas esportivas minimalistas, assim, eu não sei. Eu acho que pelo conceito, talvez uma empresa que está tentando buscar um pouco isso, talvez seja a Nike. Mas eu não sei se chega a ser minimalista. Acho que muito pela essa aproximação com a Apple, acho que isso dá indícios de que está querendo alguma coisa, entendeu? Desse tipo. Mas eu vejo mais essa empresa, Lula Melon, eu conheci em Londres. Realmente, a forma como eles atendem, a forma como eles entregam o produto na embalagem, o design dos materiais voltados para bem-estar, vamos colocar assim, eles estão mais dentro da indústria do bem-estar. E, para minha surpresa, agora eles montaram um estúdio de yoga lá em Londres. Tá? Então, vale muito a pena. Quando você vai lá na Bridge, como é que é o nome, rapaz? Fugiu o nome. Mas, enfim, eles têm uma loja bem grande lá em Londres, é fácil. Nós vamos tentar achar aqui até o final. Aqui. Um abraço para a Sinara, que vai estar conosco semana que vem. Eu estou devendo coisa para a Sinara, eu preciso mandar para a Sinara. Até sexta-feira eu mando tudo para a Sinara. Muito bem, galera. Eu estou com o Denis Moribe, a gente falando sobre design esportivo. Ele que tem o projeto Multiatleta, ele que está fazendo o projeto One Team. Muito bem. Ô, Denis, para quem quer trabalhar nessa área, criatividade é uma das principais competências, não? Sim. E é uma habilidade que não necessariamente seja um dom. Ela pode ser desenvolvida através de estudos, através de prática, né? Trabalhos, né? Para você adquirir experiência e você, né? Ficar calejado, vamos dizer assim. Mas eu entendo que um bom designer, ele não precisa ter só isso. Eu acho que ele precisa ter um entendimento mais completo, mais holístico, né, do mercado que ele está atuando. Né? Então, por exemplo, a gente falando de esportes, uma coisa é a gente falar de natação, nado sincronizado,
tá? Tô dando um exemplo aqui. Outra coisa, a gente falava de vestimentas, ou tipo, o design de uma forma geral na ginástica rítmica. Tá. Né? Porque assim, pensando, nado sincronizado, ginástica rítmica, dois esportes femininos, porém com objetivos talvez um pouco diferentes. Não pela coreografia, mas sim pelos aparatos, pelo ambiente que ela está cercada. Então, assim, são duas coisas que são pensadas totalmente diferentes. Apesar que são colãs, apesar que são voltados para o público feminino, Sim. Apesar que você tem um exemplo muito bom, desculpa te cortar, claro. Que até o biotipo das atletas é parecido, só que uma está dentro d'água e outra está fora. Exatamente. E às vezes pensando, por exemplo, em produto, uma coisa pode interferir no desempenho da outra. Né? Se eu uso, às vezes, um produto que é mais utilizado para água, não vai funcionar necessariamente lá no... Eu não sei como se chama no tatame. O tatame. E vice-versa. Né? Perfeito. Perfeito. Então, acho que o designer ele precisa, sim, ter um entendimento forte. Por exemplo, o cara que é designer 3D de uma empresa como uma Sony, por exemplo. Tá? Tudo bem falar marcas? À vontade. A gente não tem patrocinador. Você que está me ouvindo aí na sua casa, vai ficar gravado. Hoje, 26 de agosto de 2020, não temos patrocinador. Pode falar, meu querido. Pode falar à vontade, à vontade. Você, pequeno empreendedor, coloque aqui a sua empresa. Nós vamos fazer o merchan do bem aqui. Pode falar. Então, assim, pro ponto de venda, por exemplo, que é uma coisa que eu trabalhei bastante, né? Você precisa, de alguma forma, entregar a melhor experiência para o consumidor dentro do ponto de venda e que isso possa ser, de alguma forma, decisivo no momento da compra ou não. Né? Ou então, não necessariamente a compra, mas sim ficar marcado com a experiência e lembrar no momento futuro, não, pera lá, né? Então ele acaba tendo uma memória afetiva muito boa em relação à percepção da marca pela experiência que foi vivida, né? E para isso você precisa sim ter um entendimento de como funciona um pouco, né, os produtos da empresa, como que funciona a exposição em relação à loja, quais são os mobiliários que podem ser utilizados para que você consiga ter uma otimização na experiência e por aí vai. Né? Maravilha. Cara, colocar aqui a perguntinha do Rafa. O que as marcas devem levar com elas na hora de realizar o design do seu logo? O que as marcas devem levar com elas na hora de realizar o design do logo? Que deve levar em consideração aí, né? Na hora de realizar o design do logo. Bom, Rafa, obrigado aí pela pergunta. Meu parceiro. Eu acho que, de forma geral, você precisa ter um conceito criativo. Você precisa ter um conceito. Você precisa construir um conceito baseado no posicionamento da marca. Porque eu penso da seguinte maneira. A identidade visual, que não é o logo. A identidade visual é um conjunto um conjunto de artes, vamos dizer assim, né, com regras, normas de aplicação, para que você tenha uma comunicação coesa e consistente, né? Perfeito. Então, eu vejo que a identidade visual, ela tem como objetivo passar em formato de símbolo, em formato de alguma figura, né, ou mesmo tipia, né, que são as fontes mesmo, aquilo que ela quer demonstrar, o posicionamento que ela quer transmitir para o seu público final. Né? Então, acho que, acima de tudo, precisa ter isso. No caso das entidades esportivas, depende muito, porque, assim, é uma entidade esportiva do basquete 3x... Não, aí seria a Confederação Brasileira de Basquete. Mas vamos pegar o exemplo do basquete, né?
se é uma confederação que representa, que regulamenta o basquete no país, né, e é responsável por representar o Brasil através do basquete em alguma competição internacional, não faria sentido a identidade visual não ter elementos do Brasil. Perfeito. E como que você caracteriza? Muitas vezes pelas cores, às vezes algum formato da bandeira que pode ser característico, algum símbolo nacional que possa ser muito forte, um cruzeiro do Sul, as estrelas, não sei, né? Perfeito. E aí no caso sei lá, pegando o exemplo do próprio Atlético Goianiense que a gente falou no começo, né? Você tem toda uma tradição por trás disso tudo, você tem toda uma história por trás disso. Você desconfigurar isso, muitas vezes, é muito perigoso. Né? Você mudar uma cor, por exemplo. Né? Perfeito. É difícil. Então, vamos pegar o caso da Nova Zelândia, que você tem os All Blacks, que é uma coisa instituída lá, está no sangue lá de todo morador da Nova Zelândia, todo neozelandês carrega isso. E aí vem o time de futebol, que depois de muitos anos começa a ir para a Copa do Mundo, né? Primeira Copa do Mundo naquela de 82, que a gente... aqui, ó, Lulamon, isso aí. Era a marca que você estava pensando? Sim, essa marca, tá bom? Obrigado, Ju. Muito bem, interatividade total aqui. Isso aí. Então, assim, o que acontece? Eles criaram com o time de futebol os All White, ou seja, totalmente ao contrário do All Black, começaram a se chamar o All White, né? Jogam todos de branco, enfim. Mas quando você vem com a primeira inicial All, você já começa a associar com o rugby que já está na cultura. Sim. Então, quer dizer, é uma sacada inteligente também ao mesmo tempo, né? Uhum. Você pode se aproveitar muito bem de uma imagem de uma outra instituição, né, para tentar se promover, desde que você não a prejudique. Sim. Né, e que esteja dentro de uma ética ali. Né? Perfeito. Por exemplo, você estava falando, a gente começou aqui falando do escudo do São Paulo, você falou do Atlético Goianiense, o do Ferroviário do Ceará é o mesmo, galera. Não sai daqui agora, tá? Vai para a segunda tela, se der aí, vocês vão ver que o escudo é igual também. Né? Então, isso é diferente. Mas, assim, eu vejo hoje muito design está ligado também à comunicação, às pessoas que você quer conversar. Então, por exemplo, a Fórmula 1 ela mudou totalmente o seu conceito, né, de design, o seu conceito de entrega, visando rejuvenescer a sua base de fãs. Tanto que é um dos cases de maior sucesso na mídia digital. Mesmo assim, ainda o grupo que comanda hoje a Fórmula 1, a Liberty Media, ela ainda não consegue ter lucro com a Fórmula 1. Né? Mas no digital, a cada ano, está crescendo cada vez mais. O caminho é esse hoje, você saber com que público você quer conversar e criar o seu design em cima dessa tradição, em cima da tradição do esporte, enfim, e conversar com esse público que você quer impactar. Eu acho que talvez esse seja um dos maiores desafios do designer gráfico, né, em relação a essa parte de identidade visual. A tentar alinhar a modernidade com a tradição, ela é muito complicada, porque você atinge as memórias afetivas daqueles mais saudosistas, né? E, ao mesmo tempo, você precisa atender uma demanda nova que está vindo. Né? Então, você tentar aliar uma coisa com outra é muito complicado. Bom, a gente está tendo um movimento muito forte de cada vez mais a gente consumir o esporte no mundo digital. Né? Então, a gente precisa criar uma comunicação que atenda a essa... Assim, não que atenda essa demanda, mas prevendo que você vai atender essa demanda. Né? Você precisa criar condições para isso. E no caso da Fórmula 1, eu gostava muito daquele logo antigo.
Mas eu acho que se partisse da modernização, é porque é muito bonito que é o F formando um, né? Então, essa proporção, esse jogo de imagem, a gente chama de proporção gestalt, né? Que é você enxergar alguma coisa através de uma outra coisa, né? É você utilizar a leitura de cores de forma reversa, vamos dizer assim. Tá. E se trabalhasse talvez em cima disso, talvez você conseguiria, de alguma forma, prender o público antigo e atendendo um público novo sem se descaracterizar. Mas eu acredito que não é só isso que muda. Eu acho que tem a forma como você pensa em transmissão, a forma como você capta imagens para transmissão, como você vai entregar isso para o seu patrocinador e para o seu consumidor. Enfim, tudo isso eu acredito que o designer gráfico tem que, talvez, não pensar em sua totalidade, mas sim prevendo isso. Tá, ok. Denis, vamos responder aqui para o Ibra aqui. Ele está perguntando para você qual é o escudo da equipe desportiva com o melhor conceito. E o que achou do redesign do escudo da seleção de futebol da Islândia? Cara, isso eu não vi. Isso eu não vi. Ah, esse aí é um case bem legal. Eu colocaria assim como... Porque eu sou um torcedor da Islândia. Não sei se você sabe disso. Sim, sim. Eu estou acompanhando. Tá? Se você for lá nos primeiros programas, nos primórdios do Cucabeta, do Spot Show, eu defendi arduamente a Islândia na Copa de 2018. Eu também. Verdade. Mas vamos lá. A primeira pergunta. O escudo de equipe esportiva com o melhor conceito esportivo, talvez hoje talvez eu acho que seja o Rangers, a equipe escocesa, né? Eles recentemente mudaram a marca, achei muito bonito. Eles, ao mesmo tempo que eles organizaram e conseguiram de alguma forma pegar todos os valores do seu clube e transmitir nessa identidade visual, né, no escudo, eles mantiveram a tradição porque o formato não mudou, mas as informações foram melhor distribuídas. E quando você consegue fazer uma coisa assim, você passa a ter, primeiro, uma linguagem mais coesa em relação à sua história, né? E segundo, por você ter feito essa modificação, existe uma tendência de que você tenha um estudo de que você está adaptando para o mundo digital. Então, acho que de todas as marcas que, assim, do esporte de forma geral, falando de escudo, né? Eu acho que é o Rangers da Escócia. Tá? E aí, em relação ao redesign do escudo da seleção de futebol islandesa, eu achei maravilhoso, porque existia um conceito no qual eles pegam o folclore deles e traduzem isso para o futebol. Eles pegam o homem, o touro, o dragão e tinha mais uma coisa, eu vou ter que dar até uma colada aqui rapidinho. E a águia, né? Isso mesmo. Né? E eles pegam esses 4 símbolos e transformam em um escudo, né? Sendo algo característico, único, com personalidade, com modernidade, né? Que você consegue transportar isso, né? Pegando aquela onda de tendência que a Juventus construiu lá em 2017, 2018, né? O homem é o titã, é isso mesmo, né? Que eles chamam esses quatro seres de espíritos guardiões, né? E eu achei que a solução foi muito interessante porque constrói-se o formato de um escudo baseado nesses 4 elementos. E quando você vai olhar para ele, você já vê isso como um sinônimo, né? Entendi. Não, os caras mudaram completamente da água para o vinho, né? Foi. Eles elevaram o patamar de um jeito que, assim, é muito comparável com a Juventus, né? Só que fez de uma forma tão profissional, tão bem pensada, com um conceito muito forte, né? Pensando muito no nacionalismo, que isso foi muito forte na Copa de 2018, né? E na Euro 2016. Sim, né? sim.
Cara, você acha que é uma tendência desse rejuvenescimento aí dos escudos, da galera mudar os uniformes, não só por uma questão comercial, né? Que a gente sabe, todo ano muda algum detalhezinho ou outro. Quando não tem nenhuma ideia brilhante, o estagiário manda fazer algum retrô, né? Você acha que isso é uma tendência, cara? Vem para mudar? Porque assim, o da Sludge eu tô vendo aqui, cara, mudou da água pro vinho, né? Sim, e precisava, né? Assim como, por exemplo, o Milan precisa bastante, né? Quem está passando por um processo de mudança de marcas nessa década muito forte são as confederações esportivas canadenses. E estão passando por um trabalho muito legal a ponto de você... eu entendo também que o design gráfico ele entrega credibilidade. Então, a partir do momento que você constrói uma comunicação coesa, você transmite credibilidade, você transmite seriedade. E aí você consegue, de alguma forma, tentar atender às demandas não só dessas confederações, mas também, né, dos seus patrocinadores e conversando com o público mais jovem. Então, sim, eu acho que é tendência justamente porque a nossa sociedade ela se renova. Perfeito. Né? Cara, mas assim, eu entendo esse conceito que você coloca aqui agora, né, de trazer a credibilidade, de trazer a modernidade, mas eu vi que depois de 2016, quando a gente teve uma mudança, principalmente depois dos escândalos, com a prisão do Nusma, né, no máximo 8 anos com um presidente de confederação, então, houve uma correria desgraçada das confederações para, tipo assim, nossa, eu vou me desvencilhar do passado, das falcatruas, da falta de dinheiro, vou trocar o logo. Era a primeira coisa que as pessoas começaram a fazer, trocar o logo. Tá? Tem confederação que trocou o logo, mas não trocou o estatuto. E também nem trocou os conselheiros, as pessoas que estão, né, na diretoria, né? Pior ainda, exatamente. Ou senão está o grupo da oposição e o outro grupo está esperando as próximas eleições. Sim. Quer dizer, você vem me falar agora da credibilidade. É para atender uma demanda, mas o esporte ele tem que mudar também tudo, né? Tem que acompanhar. A partir do momento que você começa a fazer uma mudança de design, você começa... É aquilo que a gente fala muito aqui no Cucabeto, walk the talk. Faça o que você fala. Então... Eu concordo. Você precisa ter um projeto com um propósito que atenda à ética esportiva. Né? E se você não tem isso, você não muda, infelizmente, tanto o design quanto perde credibilidade, né? A própria equipe, quando você não tem uma gestão boa também, você perde credibilidade. Então, não existe design que salva. Tanto que no começo, o que a gente falou, né? No começo dessa live, que o que vende um produto ruim não é um ótimo design, mas sim uma ótima propaganda, uma ótima comunicação. Denis, estamos chegando 1 minuto e 40 para a gente tomar um tackle aqui do Instagram. Cara, queria agradecer muito a sua presença, agradecer a presença da galera aí que fez as perguntas, de todo mundo aí que pôde dar uma espiadinha aqui. Cara, e deixar esse 1 minuto e 28 aí para você se despedir da galera aí. Não, só queria agradecer aí a abertura aí, né, para a gente debater sobre isso. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa mudar, o conceito de design, a nossa percepção sobre o design, a gente precisa mudar bastante, né? E, bom, eu também gostaria de falar que eu tenho um perfil, né, mais voltado para os meus trabalhos, que eu vou começar a divulgar mais, que é o Denis Moribe _com. Né? Denis Moribe _com. Muito bem. Esse é o Denis Moribe, minha galera. Grande Felipe Oliveira esteve com a gente aqui segunda-feira, treinador do Tijuca Tênis Clube do Rio de Janeiro. Denis, pô, a casa tá aberta, cara, para você, a gente sempre bater esse papo gostoso aí, como foi hoje. Galera, acompanha as lives também do Denis no O Multiatleta, sempre trazendo grandes esportistas aí, bate-papo muito legal sempre. Cara, estamos abertos aí, cara, que você quiser vir, te mostrar o seu projeto, falar alguma coisa, estamos abertos, tá bom, meu querido? Obrigado aí pela oportunidade, Marcelo.
Obrigado você. Turma, fica aqui o nosso convite amanhã, 20 horas, Daniel Tibério, falando sobre esportes. Ele que ganhou o campeonato do sim, do Madden 20, galera. Futebol americano, ele ganhou isso, galera. Vai ser sensacional. Espero você amanhã. Bye, bye!